No fim do ano passado, uma camisa do Fluminense que teria sido usada pelo atacante John Kennedy na final da Copa Libertadores foi leiloada e arrematada por mais de R$100 mil. A camisa não era a original, não era a camisa que ele usava quando fez o gol da vitória. O nosso podcast de hoje vai falar exatamente sobre isso, sobre memórias e itens históricos do esporte. Como evitar de você comprar um produto que não tenha toda essa história. Para isso, a gente recebe dois jornalistas, o Bruno Neves e o Sami Wasman. Eles são responsáveis pelo projeto Memorabilia do Esporte. Eu sou o Sérgio do Bocage e o No Mundo da Bola está entrando no ar. Olá, Bruno. Olá, Sami. Satisfação recebê-los aqui. Vamos começar falando dessa questão do John Kennedy. Vocês trouxeram vários produtos aqui históricos, de memória, mas esses são auferidos, como se qual é o termo? Certificados. Como saber que eu estou comprando um produto que não está certificado? Bom, primeiro, Bocage, obrigado pelo convite. Para a gente é um prazer falar de memorabilia, de itens esportivos. Sobre o caso do John Kennedy, acho que a primeira coisa que a pessoa precisa entender é que precisa ter uma origem essa camisa. Não apenas na menção de que aquela foi a camisa usada pelo John Kennedy na final. Precisa ter uma comprovação, precisa ter um registro, precisa ter uma certificação. Então, quando você vai comprar um carro, você vai tentar entender qual é o histórico daquele carro, se a documentação dele está em dia, quando você compra um apartamento. Hoje, um item de memorabilia, ele é um bem, muitas das vezes, até de um valor financeiro mais alto. R$100 mil. Como você falou, R$100 mil uma camisa. Então, o ideal é que ela tenha origem. Você tem a comprovação por meio de documento, de registros, que aquela camisa realmente foi usada. Isso pode vir pelo próprio atleta, isso pode vir pelo Fluminense, enfim, pela Conmebol. Você tem os grandes eventos que a Conmebol organiza, que a FIFA organiza, que o Comitê Olímpico Internacional organiza. Eles promovem vendas de itens dos eventos, dos atletas, das competições, e o que precisa realmente é ter uma garantia de certificação. E aí, no caso do John Kennedy? No caso do John Kennedy, pelo que a gente apurou, enfim, o que a gente acompanhou também, era uma camisa idêntica, mas não a usada por ele. Tanto que ele veio a público um dia depois ou 2 dias depois dizer que a camisa estava com ele. É comum até, hoje em dia no futebol, o atleta usar 2, 3 camisas, às vezes no mesmo jogo, mas não foi o caso naquele jogo da Libertadores. É porque ele jogou um tempo só também. E ele falou, olha, essa camisa que estão vendendo ou que venderam não foi a que eu usei porque ela está aqui comigo. Então, tem até um termo, né, Sami? Chamada camisa preparada. Exatamente. A camisa foi preparada para o jogo, para que John Kennedy tivesse opções, mas ele não usou. Então, é possível que tenha sido uma camisa preparada. A gente parte do princípio da boa-fé de quem está lidando com isso. A camisa poderia ter sido usada pelo John Kennedy no jogo, foi preparada para o jogo, mas acabou não sendo usada, e aí não tem o mesmo valor. As camisas preparadas também têm um mercado para elas, o Sam entende melhor esse mercado, mas as camisas preparadas também existem, mas elas são informadas e têm um valor inferior. Né? Então, Bruno, satisfação também recebê-lo aqui. Prazer. A gente recentemente, infelizmente, teve a notícia da morte do Zagallo, né? Pode acontecer de surgirem produtos relacionados à carreira do Zagallo? Como saber se são verdadeiros ou não? Esse é o desafio que a gente se impôs agora, Bocage. Em primeiro lugar, é um prazer meu também estar aqui. A gente gosta muito de falar sobre esse assunto e está desenvolvendo esse projeto. A Memorabilia do Esporte, que é o projeto que a gente defende, tem também, no contexto do projeto, uma certificadora. Quer dizer, a gente parou e vem amadurecendo uma metodologia para analisar os itens históricos. Então, não basta que a gente conheça a procedência, é preciso ter uma documentação. A gente pesa o valor da história. Alguém contou a história, isso pertenceu ao fulano, mas a gente vai buscar. O Sami é a cabeça dessa parte de certificação, é a inteligência dessa parte de certificação, mas a gente está desenhando e amadurecendo uma metodologia que é brasileira, baseada no que se faz nos Estados Unidos e em outros países, mas que é brasileira, que leva em consideração e, no caso da gente, aproveita a rede de contatos que a gente construiu ao longo da nossa trajetória e os contratos que a Memorabilia tem. Então, a gente tem mais de 120 contratos com atletas ou famílias e a gente consegue, com alguns telefonemas, fazer algumas comparações. No limite, a gente consegue ir ver lá com um perito o material usado para certificar uma camisa. Mas o nosso trabalho hoje é buscar
será que isso é verdade? Como é que a gente vai fazer isso? O SAMI tem até mais elementos para falar sobre isso. O SAMI faz essa pesquisa muito, muito profunda e a gente vem já fazendo certificações aqui no Brasil desde o ano passado. Então, é por aí. É buscando uma certificadora. Lá fora é assim que funciona. Lá fora, aqui não existe muito essa prática ainda. Aqui no Brasil não existe. Nós somos a primeira certificadora de itens esportivos da América Latina. Isso. E aí vocês precisaram de alguma certificação lá fora? Não, na verdade a gente precisou que... apresentar essa metodologia e todas as informações para o INPI para poder registrar. Tá. Então vieram vários questionamentos, a gente teve que defender alguns pontos em relação a isso. O que o Bruno falou, por exemplo, vou usar um exemplo que acho que é comum para todo mundo. Quando o Pelé faleceu no final do ano retrasado, a gente teve uma enxurrada de mensagens e e-mails e telefonemas, enfim, de gente querendo certificar itens do Pelé. Lá fora, você não tem muito esse costume de chegar próximo de um atleta e ele assinar um item para você, principalmente um item relacionado a ele. Então, assim, o Pelé assinava a camisa do Brasil, a do Santos, a do Vasco, o Zico assina do Flamengo, da seleção. Lá fora, eles entendem e sabem que isso é um negócio. Parece até um pouco de má fé, mas eles entendem que muitas das pessoas que se aproximam deles para pedir um autógrafo num tênis, numa camisa, num boné, têm intenção de revender isso. Porque lá fora existe essa prática. Porque lá fora existe. Só que assim, se eu chego para um atleta da NBA, da NFL, ou o que seja, e eu pego um autógrafo dele, eu tenho um registro dele, de alguma maneira eu estou validando esse autógrafo. Eu tiro uma foto do lado dele, mostro a camisa, me abraço com ele. Eu tenho um registro que comprova que eu tive com esse atleta e eu tenho um autógrafo legítimo dele. Aqui a gente não tem isso. Quantos autógrafos o Zico já não deu? Quantos autógrafos o Pelé não deu? Então, a gente tem é muito rigoroso esse processo de apuração, porque o autógrafo do Zico é muito fácil de ser copiado. Né? Então, aí você pegou nessa camisa, a gente está com alguns produtos aqui que são da coleção do SAMI. Sim. Produtos da memorabilia, como essa estátua, a gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho. Mas nessa camisa aí, que é da seleção de Master, que é da sua coleção, tem o autógrafo do Zico. Né? A garantia é o Bruno. A garantia é o Bruno. Você já viu produtos com autógrafos que não eram do Zico? Muitos. Sendo vendidos? Já. A gente já interceptou alguns leilões de itens com autógrafo do Zico, em que, com 20 anos de experiência vendo o Zico autografar itens, trabalhando próximo ao Zico, e essa é uma das vantagens que a gente tem de certificação, que a gente lida com os atletas diretamente, então sabe como eles atuam na hora de autografar. Então, o local, a forma, a letra, a mudança das letras ao longo do tempo, porque os atletas, o Zico foi envelhecendo e foi mudando a forma de fazer também, até pelo cansaço na mão, ele foi mudando. Gol ele ainda faz, o autógrafo é que muda. O autógrafo muda o Z, mudou o I, e eu vi o objeto no site, a camisa no site, falei, esse autógrafo não é do Zico. Eu printei e mandei pelo WhatsApp pro Zico. Ainda tinha uma dedicatória ainda, tinha uma dedicatória, eu mandei pro Zico, falei, Zico, esse autógrafo, o que você acha desse autógrafo? Ele já respondeu de cara, esse autógrafo não é meu. Eu falei, então, pois a gente vai avisar a empresa de leilão para tirar o produto, e tirou, já estava em 3 mil e poucos reais a camisa. Então isso é muito comum. A gente, no nosso projeto, a gente só vai lidar com itens que forem certificados, ou pela gente, ou em alguns casos, obviamente, a gente respeita as certificadoras internacionais. Sim. Então, atletas mais contemporâneos que têm... O próprio Zico já fez autógrafos registrados para empresas internacionais que têm certificação. Só para a gente satisfazer a vontade de quem está nos assistindo, essa camisa aqui é do Nenê, de onde? Do basquete, do pré-olímpico de 2007. Da sua coleção. Isso. Essa aqui? Essa é do Gui Santos, que entrou agora no final do ano, ele entrou na NBA, no Golden State Warriors. Essa é uma das primeiras camisas que ele usou, está autografada. Já está previamente autografada aqui para o futuro. E essa da Leila, da campanha do Flamengo, quando foi campeão brasileiro, no início dos anos 2000. Todas, posso acreditar que são verdadeiras. São verdadeiras. O SAMI trouxe para a gente, na verdade, a dupla do Memorabilia do Esporte, um documento que para mim é histórico. Sim. Que é a carteira de trabalho de Manuel dos Santos, mais conhecido como Garrincha. E o RG. E o RG também. Tem o RG aqui também, do Garrincha, que comprova, ele tem 2 datas de nascimento, é isso? Isso. Ele nasceu no dia 18 de outubro de 33, está no RG e está também na carteira de trabalho. Mas há uma documentação, uma história, né? Provavelmente, assim, em algum momento houve um erro de registro em algum documento dele,
mas a família reconhece como sendo o dia 18 de outubro. O erro joga para 28, né? O erro joga 10 dias para frente. É. E aí vocês conseguiram, esse documento é legítimo porque vocês conseguiram com a família? Conseguimos com a família. Com a família. Exatamente. Temos um contrato com a família de desenvolvimento de projeto, de itens para resgate da memória do Garrincha. Então, foi um trabalho que a gente desenvolveu quase 2 anos, né? Isso. De acertar isso. O Sami, muito próximo da família também, a gente conversa com a família e a gente conseguiu. A gente tem hoje um portfólio de itens. A ideia é resgatar a memória do Garrincha e conseguir manter a memória dele viva, então, mesmo depois de aí, tem, na verdade, Sérgio, tem... Essa peça aqui, por exemplo, Sim. é uma peça única ou não? Não. Ela é uma peça com tiragem limitada. Todas são certificadas. Até na base dela vem a numeração. Vamos virar para ver? Virar. Ah, tem Vem a aqui. numeração. Pode virar? Pode. Pode. Né? Memorabilia do esporte, Garrincha. Só cuidado porque a base é A encaixada. base é encaixada. Essa não está Essa não numerada. tá numerada. Essa não tá ainda. numerada. São 500 peças. São até 500 peças. Todas vêm certificadas, todas vêm com certificado, numeradas e vão para a base de dados da Sportbilia. Então, a pessoa que adquire uma estátua dessa, ela entra depois com o número de certificado e aparece os iniciais da pessoa, qual é o item e qual é a numeração. O Bruno estava falando do Garrincha, começou a falar do Garrincha. Dentro da memorabilia, a gente tem uma preocupação que é a motivação da empresa, que é de resgate de memórias. Então, o Garrincha e o Pelé, que são 2 dos maiores nomes do futebol mundial, do esporte mundial, são 2 pontos que a memorabilia trabalhou nesses últimos 2 anos. A gente está fazendo 2 anos agora em fevereiro, e que deixa a gente muito orgulhoso. Primeiro, acho que o Garrincha, que foi um dos pontos centrais da nossa conversa quando a gente resolveu começar com esse trabalho, que era trazer de volta a imagem do Garrincha. O Garrincha é o maior ídolo do Botafogo, é um dos maiores ídolos do país, só que de muito tempo para cá nunca teve uma proximidade da família do Garrincha com o Botafogo. E a gente conseguiu construir uma relação com o clube e com a família que permitiu que no dia do aniversário dele, que seria o aniversário dele de 90 anos agora em outubro, a gente tivesse a família no estádio, os bisnetos entraram em campo, e esse tipo de trabalho não tem a ver com o produto, é o que a gente pensa em termos de trazer de volta grandes ídolos. A gente tem um trabalho feito com a família do Éder Joffre, a gente tem um trabalho feito com outros atletas, e tem o Pelé, que foi uma outra iniciativa também, que acho que o Bruno pode falar melhor, porque chegou para ele essa conversa, que foi do Pelé no Dicionário, que acho que todo mundo acompanhou de alguma maneira. Né? O Pelé foi... O Sami está tocando no ponto, a gente tem no mercado empresas... Isso tudo vai muito além de produtos. É isso que eu ia falar. A gente tem no mercado empresas muito competentes no licenciamento de itens de massa. Quer dizer, o que é o licenciamento de itens de massa? Fazer camisas e fazer chaveiros e bonés. Os clubes faturam com isso. Os clubes faturam alto com isso. A nossa ideia não é nunca foi entrar nesse mercado. A nossa ideia foi pegar nossa experiência de comunicação no meio do esporte, nossos contatos, e a nossa paixão pelo futebol e pelo esporte de uma maneira geral, e conseguir devolver isso de alguma maneira, transformando o mercado de itens esportivos. O que é isso? Enquanto está todo mundo virado para a ideia de produção de itens de massa, a gente queria buscar as histórias, a gente queria voltar no tempo. E para isso, você sabe que não vai conseguir vender na mesma intensidade dos ídolos contemporâneos. Então você vai fazer produtos de série, limitada, mas que tem um valor histórico, um valor... Essa peça, por exemplo, é pintada à mão, uma a uma. Então, assim, é diferente fazer isso. Não é uma máquina que está fazendo isso aqui. Isso é uma pessoa que tem que pintar uma por uma lá. Então, um Garrincha não é igual ao outro. A gente tem visto isso, a gente olha, tem pequenas diferenças entre os Garrinchas. E ok, essa é a ideia. Então, o Pelé no Dicionário nasceu, eu expliquei esse contexto para dizer que a gente tinha essa paixão, essa vontade de resgatar. E aí, logo depois da morte do Pelé, eu recebi uma ligação de um amigo que é historiador, que é o Denis Presma, que está no Museu Flamengo hoje, Museu do Flamengo hoje como consultor. E o Denis falou, gente, aqui vocês tinham que homenagear o Pelé de uma maneira diferente. Eu tinha vontade de participar de uma homenagem de uma maneira diferente. Pensei aqui um esboço em que colocaria o Pelé como um verbete do dicionário. Eu liguei para o Sami, falei, Sami, acho que a ideia é maravilhosa, vamos processar, vamos analisá-la um pouco e amadurecer um pouco mais ela. Fizemos isso e entramos em contato com uma agência de marketing, que é a End2End, e a End2End deu o formato final como campanha de marketing junto com o Sport TV e acionamos todos os parceiros necessários para fazer isso acontecer. Porque o Pelé foi homenageado de várias maneiras em vida, e assim que morreu também já estava sendo homenageado, mudança da Radial Oeste, e museu não sei da onde.
como que você homenageia o Pelé de um jeito diferente e que vai marcar as pessoas? E aí veio a proposta do Denis, não, cara, vamos tentar transformar o Pelé num verbete, de fazer parte da língua portuguesa, que na verdade já é uma coisa que já é usada no dia a dia, né? Ah, o Boccaccio é o Pelé do não sei quem, o Rodrigo é o Pelé do não sei quem, a Pelé... Exatamente. Então a gente, na verdade, iniciou um processo de oficializar algo que todo mundo já usava. Não, e foi isso. Aí o Pelé foi parar no Michaelis, hoje está no Michaelis, e essa campanha já tem 13 prêmios internacionais. 13 prêmios internacionais. De Portugal, Estados Unidos, está ganhando prêmio, continua concorrendo, né? Continua. A gente fala de Pelé, está falando também, que está vendo aqui o Oscar. Gibi? Posso chamar de Gibi? A gente antigamente chamava. A gente fala de história em quadrinho, HQ. HQ. Vocês já fizeram do Garrincha e tem também o do Oscar. Aliás, o Oscar é o PAN de 87. Sabe que foi a TV Brasil quem transmitiu, sim, né? Eu estava aqui com o Januário de Oliveira e Emanuel Bonfim, o técnico, Bonfim, foi o comentarista. Foi o comentarista, trabalhou muitos anos no Vasco e no Flamengo. E o Oscar? O que tem do Oscar sobre a memorabilia do esporte fala do Oscar? A gente, das primeiras séries que a gente desenvolveu foi uma estátua do Oscar, estátua realista do Oscar, celebrando os 25 anos da despedida dele de Atlanta, que acho que, assim como a conquista de 87, a despedida dele, com aquela entrevista para o Ernesto Palha, tal, acho que são momentos que marcaram muito a trajetória dele na seleção. O Oscar, a gente tem a nossa parceria com a Casa Moeda. A gente lançou medalhas do Oscar, de ouro, prata e bronze. Todas são série limitada. Essa aqui é 006. Isso, essa é de ouro. Essa é de bronze. É de bronze. Isso. Então, um fã do Oscar, em qualquer lugar do mundo, pode comprar uma medalha como essa. Pode, entrando no site da Casa Moeda, não só do Oscar. Aqui a gente tem um exemplo também da medalha de Cupro do Daniel Dias. A gente lançou cerca de 20 coleções de atletas olímpicos. Homenagens, todas junto com a Casa da Moeda. Todas com a Casa Moeda. E a gente vem lançando agora pela Memorabilia, em produção da Memorabilia. Essas a gente lançou do Zico no ano passado, de 70 anos. Essa é da Stock Car, com Ingo Hoffmann, Chico Serra e Paulão Gomes. E essa do Garrincha, que foi lançada agora. E essas medalhas também estão na Casa da Moeda? Não, essas são da produção da Memorabilia. Ela tem um perfil diferente, porque as da Casa Moeda usam metal precioso. As nossas não. E a gente tem um processo diferente junto com a Casa Moeda. A gente tem que aprovar com mais antecedência. E tudo isso aqui passa pelo atleta também, a aprovação. Com certeza. Não só passa pelo atleta, como todos os atletas têm contrato e recebem royalty de todos os produtos. Tá, você estava falando do Oscar. E vocês lançaram a moeda... A gente lançou a medalha, lançou a estátua, lançou a HQ e lançou os cards colecionáveis. E no ano passado, durante o evento do COB em São Paulo, a gente... Não vou dizer que foi um teste de mercado, mas acabou sendo... A gente lançou 10 cards de atletas olímpicos, entre eles estava o Oscar também, tinha ele, a Ana Marcela, a Rebeca, a Rafaela Silva, Bruno Schmidt, enfim. Então, a gente lançou até hoje 3, 4 itens do Oscar, o Garrincha também, mesma coisa, 4, 5, porque a gente entende que em alguma dessas peças, quem é fã ou do atleta da modalidade, ela vai se conectar. Não só pelo preço, porque, lógico, uma estátua não tem o mesmo valor de uma medalha, de um HQ, mas são maneiras diferentes de contar. Quem olha para essa estátua do Garrincha traz a sua memória afetiva. Vai entender o drible, vai lembrar do Garrincha, vai vislumbrar tudo que já assistiu na televisão, ou entrevistas, ou na internet. Quem não conhece tanto o Garrincha vai ler a história em quadrinho. Quem tem, de repente, uma paixão maior, de repente, por medalha e tudo mais, vai encontrar a medalha do Garrincha. Numismática, vai encontrar a medalha do Garrincha. Então, a gente agora, nesse começo de ano, está lançando os cards colecionáveis do Garrincha, que é uma coleção limitada, e é a primeira vez que tem card do Garrincha no mundo. Então, não é a geração do card. Garrincha, Pelé, não é a geração de card. Ainda tem algumas figurinhas deles, né? O card tem algumas figurinhas que também... iniciativas de fora, porque quando a gente fala de memorabilia, e a gente falando de atletas brasileiros, os únicos atletas brasileiros que têm algum tipo de iniciativa de memorabilia são Ayrton Senna e Pelé. E são iniciativas de fora do Brasil. Então isso foi o que mexeu com a gente. Olha, tem tanto ídolo, tanto atleta, tanto super-herói brasileiro do esporte que não tem a história contada, que passa uma conquista, passa 2 meses e ninguém lembra mais, que o nosso papel é esse. A gente fez isso com o Éder Joffre também. Uma das primeiras celebridades, vamos botar assim, do esporte que a gente quis mexer foi o Éder Joffre. Ele era vivo ainda. A gente conseguiu lançar a estátua do Éder Joffre com ele vivo. Ele assinou as bases das estátuas. Só 50. A do Garrincha
não está assinada, óbvio, mas a do Oscar é assinada na base. A gente está lançando a do Zico agora, nesse começo de ano, está lançando a do Fernandão agora no começo do ano. Mas ver o Éder Joffre receber a estátua... A do Fernandão é maior, né? Não, na verdade é um pouco maior pela altura, mas a escala é a mesma, que é 1,6. A do Oscar é grande. A do Oscar é grande. A do Oscar é bem grande. Então, e essa revista aqui ficou bem interessante também. Ela conta a história do PAN, na verdade, do PAN, né? começando em 85, porque é a preparação daquela seleção para o Pan-Americano, depois da Olimpíada. E tem algumas histórias que só eles conhecem, só eles lembram, só eles comentam entre eles. E a gente tem a súmula do jogo aí, que também é um item já vi aqui no final tem a súmula as do pessoas jogo. acaba impressionando um pouco as pessoas, porque não é nem todo mundo viu essa, não é fácil de você achar, e a gente conseguiu. Então isso também faz parte do processo nosso de apuração, de buscar os documentos e tudo mais, e a gente conseguiu a súmula. Existe algum critério para vocês definirem qual é o personagem que vai entrar no projeto? Ih, rapaz, essa é uma pergunta boa, né, Sami? Sami tem uma relação com o esporte, com os outros esportes, porque a gente tenta abrir o leque, né? A gente tem 15 modalidades. 15 modalidades desenvolvidas. Futebol e outros esportes. Sim. O que é melhor? Não tem. Ou mais acessível para salvar? Não tem. Não tem. Quando a gente sentou da primeira vez para começar a falar de produto, a gente listou 180 atletas. Isso depois de peneirar. Então tinha 180 atletas e a gente ia começar por alguém. Na verdade, a gente começou por quem era mais próximo. No caso, o Oscar, o Zico, o vôlei de 92. A gente foi buscando atletas e seleções e gerações de referência para começar a dar corpo no projeto. Mas hoje são 120 atletas, mais ou menos. Que a Memorabilia já trabalha. Já tem algum tipo de projeto envolvido. E as HQs, eu acho que vale a pena falar que é interessante. A próxima HQ que está saindo, além de uma reedição do Zico, é uma HQ do Daniel Dias. Isso. Acho que o maior atleta paralímpico que a gente tem. Então, assim... Tem a da Rebeca, que vai sair também. É isso que eu ia perguntar. A gente está falando aqui do Garrincha, que já faleceu. O Oscar parou, o Zico também já parou. A Rebeca, por exemplo, que é um ícone hoje do esporte, ela entra numa Memorabilia? Sim. Entra, a gente já tem né? A gente já tem os cards dela, que também foram feitos, dela, Rafaela, do Alisson Mamute, da Ana Marcela, enfim, os atletas mais contemporâneos, a gente foi até pelo... É mais fácil trabalhar com eles? Ou pelo menos ter produtos deles? Acho que nenhum dos atletas foi difícil. Talvez o mais trabalhoso tenha sido o Garrincha, porque você tem 12, 13 herdeiros que respondem pelo Garrincha e todos têm que concordar com tudo. E poucos registros, né? Pouco registro. E um outro ponto, a família foi muito enganada ao longo dos anos. Sim. Então, assim, eles têm a vontade de ver a imagem do Garrincha em alta, as pessoas lembrando do Garrincha, mas muita gente se aproveitou da família ou do Garrincha em algum momento, e isso fez com que eles tivessem uma desconfiança. Então, esse foi talvez não, com certeza foi a negociação mais lenta, mais morosa, até que eles entendessem o que a gente queria e ganhassem confiança, e hoje a gente tem uma relação de confiança muito forte com eles. Mas a Rebeca e esses atletas mais novos, acho que todos cabem em estátua, só que uma estátua dessa leva 8, 10 meses, 1 ano para ficar pronta. Então, a gente pensar numa estátua da Rebeca de agora para daqui a 1 ano, ela merece essa estátua, mas não vai sair agora. Então, a gente foi para os cards. As medalhas é um outro item também que a gente pode ter uma rapidez para desenvolver. A história em quadrinho dela, eu acho que tanto dela quanto da Rafaela, acho que são histórias em quadrinhos que vão impactar Rafaela bastante. Do judô. Porque hoje a gente tem... a nossa percepção é de que a gente tem que falar com todos os públicos. Então, a história em quadrinho, ela vai falar com a criança até o adulto, a pessoa de mais idade e tudo mais. A estátua não. A estátua da Rebeca não vai conversar com a criança. Ela vai entender que é um brinquedo, e ela não é um brinquedo. A medalha talvez não faça muito sentido para uma criança ter, mas isso aqui, ou um card que está autografado pela Rebeca, faz sentido. Então, a gente tenta ponderar um pouco para poder ser acertar mais... ser mais assertivo no na escolha, exatamente. 2024, o que podemos ter de memorabilia? É um ano olímpico. Ano olímpico. Ano olímpico. O Sami já falou do Fernandão, que está em processo de produção, que é uma homenagem, são 10 anos
da morte legado do ídolo do Internacional. Então, no futebol, a gente tem o Zico e o Fernandão saindo aí. Por ser Até bom esclarecer, o Fernandão jogador. Fernandão jogador. Não é o do jogador de futebol, não do é o do Inter, vôlei. Não é o do vôlei. Não é o Geração de Prata. O que sofreu um trágico acidente de helicóptero, né? E acabou que essa situação trágica tornou ele, que já era um grande ídolo, mais ídolo ainda, porque o torcedor perde o contato com ele. E aí ele fica na memória afetiva de uma maneira mais intensa. Ele é um cara muito querido, né? E aí é o que a gente fala, essas peças acabam virando um ponto de contato do fã com o ídolo. Né? Todas essas peças, quando você vai pegar a medalha, a HQ, a camisa, a estátua, você tem uma memória muito forte desse atleta. Então, isso é feito para fã. Não é quando a gente entra numa loja de clube que você vai comprar uma camisa, uma tábua de churrasco, uma xícara. Aquilo lá não é feito para fã. O fã, o cara que quer ver a coisa do ídolo, ele não acha em lugar nenhum. Então, e por tudo isso que vocês... Eu te interrompi, desculpa. Não, por tudo que vocês estão desenvolvendo e falando aqui, o brasileiro precisa aprender a ter essa memória, ou a trabalhar, e aí, no caso, a pergunta não é só o brasileiro, nós como fãs, né? Mas também o atleta se preservar, vamos dizer assim? Sim. Não, e isso é um processo de construção. A gente acredita que esse mercado de memorabilias que movimenta lá fora bilhões, e não existe no Brasil, a gente começou essa conversa dizendo que ele não existe, se as coisas não têm certificação e tal, esse é um mercado que a gente tem certeza absoluta que ele vai existir. E ele existindo, ele vira um mercado também, ele é comercial, mas ele é também importante na preservação da memória dos ídolos. Então, assim, tem esses dois lados, né? A gente nasce com uma preocupação básica de resgate da memória, mas a gente sabe que isso é também um negócio. E não tem problema, tá tudo bem. Desde que a gente consiga construir na cabeça do brasileiro, na cultura brasileira, a gente consiga fazer esse trabalho e a gente sabe que não vai fazer sozinho, de preservação da memória. Tanto que nesse ano que você perguntou o que a gente vai fazer, um dos parceiros que se aproximaram da gente com a intenção de nos apoiar e de desenvolver projetos é o Comitê Olímpico Brasileiro. Quer dizer, o Comitê Olímpico sabe da dificuldade que é preservar a memória dos atletas olímpicos no país, que eles acabam se perdendo ao longo do tempo e eles também não conseguem. E se aproximou da gente e falou, como é que a gente consegue trabalhar junto? E a gente está nessa fase, e a gente já esteve com eles na Coab Expo, que foi um evento no ano passado, e esse ano virão novidades nessa linha com o Comitê Olímpico Brasileiro. E projetos muito legais que a gente em breve vai poder falar, que a gente ainda não pode falar nessa. Acho que é. Mas esse ano acho que é um ano... acho que 2023 foi um ano que todo mundo meio que botou a cabeça para fora e conseguiu respirar depois da pandemia. E foi um ano que a gente teve um pouco mais de tração, porque onde a gente entrava em contato ou conversava sobre memorabilia, as pessoas já conseguiam entender um pouquinho melhor. Então, quando a gente senta e mostra o que a gente está se propondo a fazer, que não é venda de produto puro e simples, não é um comércio puro e simples, é um movimento, como você falou, de resgate. A gente tem, como país, uma memória muito curta com relação aos ídolos, com relação aos eventos, com relação aos feitos. Se a gente pensar que a gente teve uma Olimpíada que acabou há 2 anos, praticamente, e perguntar na rua quem são os campeões olímpicos, as pessoas não vão saber. A gente teve uma Olimpíada aqui no Brasil e ninguém lembra quem são os campeões olímpicos. A gente não vai conseguir fazer isso sozinho. A gente está tentando trazer todo mundo para perto para poder fazer esse movimento crescer. Bruno Neves, Sami Weisman, obrigado aí pela presença, pela participação, parabéns pelo trabalho de vocês. O podcast do No Mundo da Bola vai ficando por aqui. Deixe o seu like, sinaliza para receber as notificações, curta, compartilha, deixa o comentário. A gente volta em breve. Forte abraço. Valeu. Obrigado.